Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Agroagenda, que é o seu espaço de conexão para a gente falar sobre tecnologia, novos mercados, agronegócio, todas as pessoas aí que estão fazendo o agro acontecer todos os dias. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele está transformando profundamente o setor, a digitalização da cadeia produtiva do agronegócio, da gestão ao campo, produto, indústria, decisões estratégicas em tempo real, tudo está mudando, gente. E quem entende desse movimento, claro que sai na frente. E para essa conversa, ninguém melhor que ela, que é uma das grandes referências em soluções tecnológicas para a gestão do agro. Tem mais de 20 anos de experiência. A gente vai receber a Graciele Lima. Ela é head de produto agronegócio na Senior Sistemas. Eu tô dando uma olhadinha aqui na minha cola porque o currículo é extenso da nossa convidada de hoje. Ela está há mais de 5 anos liderando produtos e inovações tecnológicas para o agro na Senior. A Senior ela é uma multinacional brasileira, referência em gestão, inteligência artificial, ERP, automação e soluções digitais. Então a Grazi ela tem mais de 2 décadas de atuação aí no agronegócio, graduada em contabilidade, MBA em controladoria e também está estudando aí gestão do agronegócio. A Grazi, eu já vi ela entrando aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Fala aí da onde que vocês estão acompanhando a nossa live. Lembrando, hoje é véspera de feriado, então por isso que a gente adiantou aí mais um dia, pegando esse pessoal que tá partindo aí para emendar o final de semana, mas antes disso, vai acompanhar esse bate-papo aqui com a gente. Vamos ver, Graça, vamos ver se a Graça está aqui. No agronegócio, fala sobre digitalização, dados, logística, compliance, gestão de pessoas, inteligência artificial que está dominando tudo. Olá, tudo bem, Graci? Oi, Nicole. Obrigada aí por aceitar o nosso convite do Agroagenda. Obrigada aí a Larissa que fez essa ponte para estar aqui com a gente. Graça, você tá me vendo agora? A gente fez alguns testes, não tinha... Estou te vendo sim, Nicole, estou te vendo sim. Ah, maravilha. Graça, seja muito bem-vinda. A gente vai falar sobre, eu acho que um tema mais que atual, que é a digitalização. Ela tá tomando conta do mundo e, claro, no agro não vai ser diferente. Então, Graça, quando a gente fala sobre digitalização da cadeia do agro, o que realmente isso significa? Por que deixou de se tornar uma tendência, mas hoje também uma necessidade urgente para esse nosso setor do agro? Perfeito, Nicole. E assim, né, quando a gente fala em digitalização, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa muito em futuro, em o que vem por aí, mas eu acho que essa é a primeira desmistificação, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, procurar quebrar alguns paradigmas. A digitalização no agro, ela já é um movimento que vem acontecendo de uma forma exponencial, principalmente nos últimos anos. Então, tu até citou, né, a questão da IA, e o agro não está fora dela, já é uma realidade, a gente vai falar bastante aqui sobre isso. Obviamente, né, assim, é natural que a gente tenha trabalhado ou empenhado um esforço maior na digitalização, muitas vezes dentro do campo, muitas vezes utilizando a biotecnologia, utilizando equipamentos a campo cada vez mais digitais, saindo daquele mundo analógico, mas hoje a gente também está no momento da digitalização da gestão, da tomada de decisão. Então eu acho que a maior tendência do agronegócio é utilizar a tecnologia, utilizar a digitalização, a oportunidade que essa tecnologia veio nos dando de digitalizar para transformar em resultados efetivos do negócio. E eu vou falar aqui muito mais do que produzir mais numa mesma área de terra. A gente está falando de realmente garantir a última linha do balanço através do uso da tecnologia em prol do negócio. Então, acho que a digitalização ela é o meio de tudo isso, é o meio com o qual o agro vem se profissionalizando cada vez mais. Afinal, né, hoje a gente está falando de um segmento, de um setor que é 1/4 da economia do nosso país, de um dos maiores
provedores de alimentos no mundo. Então, quando a gente vê esse movimento de digitalização, o negócio também precisa ser sustentável. E não só pela ótica da sustentabilidade em si, mas pela ótica de sustentação do negócio. Eu acho que a digitalização ela é o meio para tudo isso. E eu acho que essa é a principal tendência. Usar a tecnologia em prol do negócio. Quais tecnologias? A gente é impactado todo dia por novas tecnologias e nós precisamos estar preparados para isso. E assim, né, tu como uma formadora de opinião, uma promotora de conteúdos, eu acho que está contribuindo grandemente para a gente levar esse conhecimento para o nosso setor. É isso aí, Graça. E a gente vê também que hoje a tecnologia ela tá mudando tudo muito rápido, né? Então, assim, quais você acha que hoje, por exemplo, marcaram os últimos 5 anos no comportamento das empresas, das cooperativas? Porque a gente até estava conversando antes da live, né? Até falando sobre tecnologia. É um telefone que muda, é um aplicativo que muda, é uma solução. Então, assim, desses 5 anos muita coisa mudou, mas fala pra gente aí quais os pontos que mais marcaram aí no setor do agro. Eu acho que assim, né, muito impulsionado por essa necessidade de maturidade de gestão, porque quando a gente olha para os desafios do nosso setor, falar de desafios climáticos, desafios de variação cambial, é a nossa rotina. Quem está no setor sabe que essa hoje é a nossa rotina. Então, acho que nos últimos 5 anos, o que a gente vem vivenciando é a necessidade de como gerir esses desafios. Eles vão existir, nós precisamos estar preparados para isso. A gente tem visto também novas gerações de tomadores de decisão, ocupando esses espaços, e quando a gente fala em nova geração, acho que é comum a gente também entender que vem esse apetite por tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, principalmente os dados que essa tecnologia gere e nos oportuniza para insumo, para tomada de decisão, independente do elo da cadeia que a gente esteja falando, né? Tu citou a questão das cooperativas, eu costumo dizer, e eu tenho uma veia de cooperativas muito forte, quando tu fala nessas minhas 2 décadas, boa fatia disso foi em cooperativas, e eu costumo dizer que a cooperativa ela é praticamente a cadeia do agro, né? E ela tem ali o produtor, normalmente um pequeno produtor, onde ele tem nela o principal fornecedor, onde ele tem o principal cliente, então é ali que ele escoa a sua produção e ele ainda é interessado na última linha do balanço. Então, no final das contas, o que a gente precisa gerar, independente do elo da cadeia, são bons resultados para as pessoas que estão em torno daquele negócio. Eu acho que a grande mudança nesses últimos anos é essa gestão mais madura, mais profissionalizada, utilizando o dado como realmente fonte de formação de opinião. A gente vem, né, como eu te disse, numa linha de maturação, mas talvez nesses últimos anos a gente tenha perdido um pouquinho o peso da expertise, do feeling, e eu não estou dizendo que a gente zerou essa conta, isso ainda é muito importante em algumas culturas, mas a gente também trouxe essa profissionalização, até porque essas novas gerações não tinham tamanha vivência e também precisava ter insumos concretos para as tomadas de decisão. Então, acho que a grande mudança que vem acontecendo é essa nossa nova era. Então, a gente está exatamente no momento de transição de sair do agro 4.0 e olhar para dados, olhar para gestão, olhar para tecnologia como uma alavanca para os negócios, para o agronegócio. Então, acho que essa é a grande mudança do paradigma nesses últimos anos, Nicole. Maravilha. Graça, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o pessoal que está acompanhando a gente aqui, a gente está falando sobre digitalização do agronegócio, mas a Graça, ela trabalha na Senior Sistemas, né, que também tem aí uma série, vastos clientes aí que trabalham em outros setores. Então, eu queria que você falasse pra gente sobre o agronegócio brasileiro, nessa jornada toda digital, comparado aos outros setores. Em que ponto que a gente está hoje? Olha, eu acho que até, né, na fala anterior tu trouxe essa retrospectiva de alguns anos, e talvez se a gente estivesse falando, talvez até nesses 5 anos atrás que tu comentou, a abordagem fosse que o agro ele ainda está se digitalizando. Eu acho que hoje, assim, até pela importância que o negócio tomou,
né, na economia, a proporção, a própria globalização do agronegócio. Hoje a gente tem mais de 50% das nossas commodities, elas são exportadas, então isso vem demandando uma maturidade do setor do agronegócio, obviamente todos nós que estamos inseridos nele. Obviamente, quando a gente vê a questão da indústria, tem um alto nível de tecnologia, de automação e, consequentemente, o consumo de dados para a tomada de decisão, talvez ali a gente já tenha subido alguns degraus a mais. Mas o agro, quando a gente olha a evolução que a gente trouxe ali nos últimos anos, ela é exponencial. Isso é muito positivo, acho que isso vem gerando bons resultados, mesmo com os desafios climáticos que infelizmente a gente tem vivenciado. Então essa maturidade vem nos permitindo superar. E a gente até teve a hashtag O Agro Não Para, então quando a gente faz essa retrospectiva, a gente teve setor de e-commerce que precisou se maturar para se adaptar aos novos perfis de consumidor, mas ele é um escopo, vamos dizer assim, mais limitado, com uma gestão e uma influência que permitiu também essa rápida adaptação. O agro, a gente está falando de uma indústria a céu aberto, também impactado por essa mudança de perfil de consumo que a gente tem vivenciado. Então, hoje eu diria que nós estamos ou muito próximo de um dos setores mais digitalizados do nosso país. E eu até me arrisco a dizer no mundo, visto que muitas vezes a gente também consome tecnologias e somos influenciados por outros grandes players aí mundiais. Oh, maravilha. Pessoal que está acompanhando a Graça é gaúcha, mas ela está falando lá de Blumenau, de Santa Catarina. E aí, realmente, quando você falou de céu aberto, a gente viu aí alguns acontecimentos, né, que infelizmente aconteceram aí, atingiu muito a região sul, né? Então, você que trabalha, né, nessa área, né, mas quando a gente fala do agro, você realmente pôde vivenciar aí o que aconteceram aí nos últimos meses, né? Até teve agora recentemente no Paraná, mas vamos torcer para dias melhores, né? Bom, falando da Senior, que é referência de sistema de gestão, como que o agronegócio ele se tornou aí parte estratégica da empresa? Perfeito, Nicole. Bom, a Senior, ela está aí muito próxima dos seus 40 anos de história. Então, tu até comentou, né? Eu estou aqui em Blumenau. A Senior, ela é daqui. Eu vim aqui há 6 anos atrás, saí do meu estado, vim para Blumenau realmente para a gente ganhar força nesse setor, que é um dos segmentos estratégicos da Senior, né? Então, a gente veio aí ao longo dessas últimas décadas agregando muitos clientes ao nosso setor, ao nosso segmento. Então, isso também fez com que a Senior olhasse de uma forma diferenciada. Então, nós viemos aí nos especializando as nossas soluções, procurando trazer uma capilaridade. Quando a gente fala em agro, a gente está aí posicionado em todo o nosso território. Então, a Senior também procurou, ao longo desses anos, trazer essa capilaridade territorial, realmente para conseguir suprir as necessidades de tecnologia desse setor, né? Obviamente, a gente tem um largo histórico também em indústria, em logística, em construção civil, que são, não só civil, né, no elo da construção como um todo, que são aí os grandes pilares da economia do Brasil, né? E como tal, atento a essa economia, o agro ele não poderia ficar à parte disso. Então, a Senior aí também entendendo que o seu histórico, enquanto gestão de pessoas, até aqui trazendo um pouquinho do histórico da Senior, a Senior iniciou as suas operações há quase 40 anos atrás com soluções de gestão de pessoas. Alguns anos depois evoluiu para a gestão empresarial como um todo, e quando a gente fala de gestão empresarial, é um grande guarda-chuva, é um grande meio de tecnologia que olha para os negócios como um todo. E aí a gente veio fazendo as nossas escolhas estratégicas e já há alguns anos o agro aí hoje é um dos maiores segmentos, não só do Brasil, mas também da Senior, com uma envergadura nacional. A Senior também tem um posicionamento na América do Sul. Hoje nós temos uma filial na Colômbia, inclusive. Muitos dos nossos clientes também nos levam para fora, né? Então, a gente também está posicionado fora do Brasil, apoiando também o crescimento dos nossos clientes. Então, a Senior está no agro em virtude de uma grande oportunidade e de um
entender que nós temos muito a contribuir com esse setor, com esse crescimento e estamos preparados para isso. Muito bom, isso aí, Sênior. Bom, Graciele, falando contigo diretamente, porque é um privilégio a gente estar recebendo aqui a head da empresa, como que funciona esse trabalho de head de produto para o agro dentro da multinacional Tec? Perfeito. Quando a gente fala em tecnologia, existe, vamos dizer assim, uma comodidade de a gente falar de tecnologias generalistas. Mas quando a gente faz escolhas dos nossos segmentos, né, dos setores que nós vamos atuar, é importante que a gente tenha esse olhar, a gente chama aqui dentro de casa de especialistas, de especialidade. Tanto é que a Grace, eu costumo dizer, eu estou em tecnologia, mas a minha essência é 100% negócio. E hoje, como head de produto, qual é o meu desafio diário? Olhar para o mercado, olhar para o agro e para todos os seus subsegmentos, visto que a gente está desde a importação do insumo até a distribuição dele, entramos junto com os nossos clientes para dentro da porteira, para dentro da produção e seguimos com ele no momento da distribuição da commodity, da industrialização e do beneficiamento, até, como eu disse, 50% ser exportado, nós estamos com o cliente, com a cadeia como um todo. Então, esse olhar do head de produto hoje é entender essa cadeia, é conectar as... Acho que caiu um pouco aqui. Será que Então, hoje o nosso propósito, o nosso desafio é constantemente olhar para o agro e gerar tecnologia de alto valor agregado que auxilie os nossos clientes na superação dos seus desafios. Então, hoje o nosso propósito é ser a alavanca da economia desse setor. Este é o propósito do head de produto, construir essas alavancas através da tecnologia. Muito bom. Pessoal, não sei se o pessoal que estava acompanhando a gente aqui, se foi a minha internet, deu uma cortezinha aqui, mas acho que a gente já voltou. Bom, o Lucas está fazendo uma pergunta aqui, Grace. Como migrar essas estratégias que dão certo no off para o digital, né? Mas sem fazer de forma abrupta, né? Então a gente fala do agro que ainda tem o pessoal mais assim conservador em relação às novas tecnologias, né? Em relação a essas novas tendências. Então, como que se faz essa mudança? Sem que seja algo radical aí para o produtor, para grandes empresas. Boa, Lucas. Eu acho que assim, né? Quando a gente consegue perceber o valor, perceber o ganho que a tecnologia pode gerar no meu negócio, esse aculturamento da digitalização, ele também fica mais fácil. Porque assim, não estou fazendo porque é uma trend, porque é uma tendência, porque o mercado está assim, eu estou fazendo ou estou me movimentando porque vai gerar essência de valor para o meu negócio. Eu acho que inclusive encontros como esse, ele tem muito esse propósito de desmistificar isso. Então hoje a digitalização, ela é em prol da sustentação do negócio. Grace, mas se eu seguir apontando a minha produção no papel, não utilizar, seguir tendo o Excel como a minha solução, é possível? É possível, a gente sabe que muitos chegaram até aqui dessa forma, mas quando eu olho uma projeção de futuro, quando eu olho uma ampliação do negócio, quando eu olho as demandas fiscais e legais que o nosso país cada vez mais coloca também em prol do produtor rural, para que eu seja sustentável e não seja vítima desse ecossistema, é importante que eu esteja preparado. Mas, Grace, eu ainda tenho o meu resultado, a minha safra ela ainda é positiva, eu ainda consigo fazer uma comercialização por um preço mais favorável do que o meu processo, meu custo de produção. Mas será que isso ainda assim é sustentável quando tu olha a longo prazo, em termos de um processo de sucessão, em termos de uma ampliação de negócio? Se tem um desafio climático, será que eu estou preparado? Será que eu tenho a visão do meu negócio? Será que eu estou apto a captar um crédito? Será que eu tenho maturidade para isso ou vou ser vítima de uma bolha econômica? Então, acho que é muito essa conscientização do quanto essa digitalização é importante para o meu negócio. E aqui eu trouxe muito numa ótica de expansão,
mas é muito importante também que eu garanta a sustentação, a sustentabilidade do meu negócio hoje, diante de todos esses desafios que essa indústria a céu aberto passa. E como eu disse, independente se eu sou um pequeno produtor, eu preciso estar muitas vezes amparado ali pela minha cooperativa para suprir essa necessidade de tecnologia do meu negócio, ou se eu sou uma grande empresa do setor. Então, é só a gente trabalhar essa minha fala na exponencialidade de cada um dos negócios. Que eu acho que esse é um outro ponto que eu também diariamente procuro desmistificar. Existe tecnologia disponível independente do porte da empresa, do produtor ou da cooperativa. A gente precisa gerar essa essência de valor agregado que essa tecnologia pode gerar para o meu negócio. É muito bom isso que você falou, porque tem gente que fala, não, mas eu tenho um negócio pequeno aqui, eu acho que eu não vou precisar de sistema agora não, peraí, deixa crescer um pouco. Então, pessoal, já fiquem atentos que isso, independente da empresa, tecnologia hoje tá aí para ser o seu parceiro. E falando sobre o ecossistema, até da Sênior, né, ele abrange RP, logística, gestão de pessoas, acesso, segurança, que é uma coisa muito importante, né? Que ele se integra aí na prática para atender o cliente do agronegócio. Que fala pra gente de que forma que essa tecnologia ela contribui para as decisões assertivas, tanto dentro e fora da porteira. Perfeito, Nicole. E assim, hoje, assim, os grandes pilares da Sênior enquanto soluções, eles realmente, a gente chama de linhas de produto aqui dentro de casa. Quando eu falo em logística, por exemplo, né, que foi um dos que tu citou, e eu trago isso para o agro, logística é o segundo maior custo do agronegócio. Então, eu fazer uma cotação de frete, eu ter a minha plataforma de frete, meu ecossistema de freteiros, sendo que no agronegócio é uma disciplina extremamente sazonal e com o automatismo do campo, eu preciso cada vez mais estar preparado, seja para escoar, ou seja para armazenar, seja para fazer uma gestão de fila na minha cooperativa. Eu preciso de tecnologia em prol da logística para mitigar esse grande ofensor. Lembra que eu falei da última linha do balanço? Pois é, a linha acima, um dos custos, logística é o principal deles. Então, acho que esse é um grande exemplo de como a tecnologia pode reduzir custo de frete, custo de armazenagem, manutenção de frota. Graça, tu está me falando bastante de logística. Eu falei que logística é o segundo maior custo. O primeiro, que a gente até às vezes sofre um pouco de chamar de custo e procura trazer pela ótica de investimento, mas sim, é um deságio financeiro, é pessoas. O primeiro maior custo e desembolso que o agronegócio precisa ter pessoas. Então, eu ter pessoas capacitadas, conseguir fazer uma boa contratação. E hoje, quando a gente olha para o agronegócio, a Sênior tem uma plataforma completa de soluções de gestão de pessoas. E eu não estou falando somente da apuração de folha e ponto, somente do cumprimento da CLT. Eu estou falando da qualidade de vida do colaborador, dos benefícios do colaborador, da própria captura do colaborador correto, considerando a minha necessidade, da minha vaga. Então, hoje, quando a gente fala de gestão de pessoas, ela vai muito além do departamento pessoal. E como eu disse, a gente costuma dizer que com a Sênior deixa de ser um custo e passa a ser um investimento, e a gente, através da tecnologia, está preparado para atender o nosso setor. Bom, né, tu falou a questão de acesso e segurança. A gente acabou de falar que o agro é uma empresa, uma indústria de céu aberto. Mas quantos terceiros circulam no meu negócio? Aqui eu estou falando de uma empresa de uma maior porte, mas a própria cooperativa. Então, quantas rotinas eu preciso ter segurança ao meu negócio, ter idoneidade dos meus fornecedores que acessam, seja a minha fazenda, seja a minha agroindústria. E aqui eu estou falando desde a identificação do momento de acesso até o cumprimento e a vigência de um determinado contrato. Então, a disciplina, acesso e segurança dentro do agronegócio realmente garante o compliance da minha operação, da minha planta de produção, seja ela céu aberto ou não. E o guarda-chuva de tudo isso é a gestão.
gestão da minha empresa. Então aí entra toda a questão de gestão empresarial, abraçando esse guarda-chuva. E aqui eu estou falando tanto de um back-office, então contas a receber, contas a pagar, orçamento, fluxo de caixa, quanto também da gestão do core da minha operação. Se eu sou uma revenda, eu preciso ter uma gestão de receituário agronômico, preciso ter todo um compliance dessa operação. Se eu sou uma agroindústria, eu preciso originar todo o meu grão. Se eu sou um produtor rural, eu preciso ter todo a gestão de campo, que a gente chama, né? Todo o apontamento de produção, controle dos insumos, monitoramento de pragas. Isso está dentro do guarda-chuva da gestão empresarial. E eu nem preciso falar, né, a demanda fiscal que tem sobre essa operação como um todo. Então, eu também preciso ter uma operação idônea, inclusive para que eu não fique vítima ou exposto de eventuais demandas fiscais que eu não esteja em compliance e coloco o quê? Em risco a sustentabilidade do meu negócio. Então, hoje, seja pela ótica de logística, de gestão de pessoas, de acesso e segurança ou de gestão empresarial para dentro e para fora da parteira, é assim que a Sênior leva a tecnologia para o agro. Nossa, mas é amplo, Grace, meu Deus do céu, olha só o quanto de benefícios traz toda a tecnologia. Pessoal que está chegando agora, a gente está falando sobre essa parte de digitalizar hoje, né? Como a tecnologia, ela traz tanto de benefícios aí para a cadeia produtiva do agro. E falando sobre um exemplo, eu estava fazendo, claro, pesquisa sobre vocês, eu vi uma matéria, acho que foi no Agro Summit, que estava falando sobre a parte digital de grãos, né? Que ela tem sido uma solução bem comentada, né? Mas fala pra gente como que funciona essa solução na prática, né? E de que forma ela aumenta ali a precisão, a confiabilidade dos dados, né? Ao longo de todo esse processo. Perfeito. Essa é uma das nossas grandes fortalezas e quando a gente olha o nosso perfil aí dentre os mais de 1.100 clientes do agronegócio que nós temos cooperativas, agroindústrias, cerealistas que demandam, as próprias traders que demandam de originar o grão. Então ela não está no elo da produção, mas ela precisa garantir toda essa originação. Quando a gente olha a necessidade, e aí eu estou falando daquela operação de balanço, o caminhão encostar na balança, eu identificar o motorista, eu identificar o produtor, identificar o grão, pesagem, classificação, e assim, é um estoque perecível, tá vindo do campo naquele momento, então eu preciso identificar umidade, eu preciso identificar impureza, eu preciso identificar os ardidos, o pH do trigo, então é um processo de classificação extremamente sensível, né? E a gente costuma dizer assim, 1% de uma carga, 30 mil quilos, a R$150 a saca de soja, 1% disso pode sim colocar em risco aquela última linha do balanço. E assim, eu estou falando hoje de clientes da Sênior que chegam a receber 3.500 caminhões em um único dia. Uau. Num período que, como eu comentei, né, com o automatismo do campo, colheitadeiras muitas vezes que a gente levava 2 meses e meio, 3 meses para fazer a colheita de uma safra, se o tempo ajudar, hoje em 15 dias eu faço uma colheita de uma produtividade muito maior do que alguns anos atrás e eu preciso destinar esse produto. E a empresa com a qual recebe esse meu produto, ela precisa estar preparada. E aí entra as nossas soluções. Então, hoje, além de toda essa identificação da origem desse grão, se é transgênico, se não é transgênico, a própria classificação, isso hoje me permite uma gestão à vista, tanto para a empresa que está originando, quanto do produtor que está confiando naquele momento, está cumprindo um contrato prévio com aquela empresa da entrega da sua carga. E aqui a gente está falando de 2 balanços, né? Da indústria, da agroindústria, da cooperativa e também do produtor rural. Então, eu ter uma transparência dentro dessa jornada é hoje um dos nossos cuidados, um dos nossos propósitos. Seja para que a gente tenha um grão de qualidade entrando dentro da empresa e, consequentemente, mitigando custos, porque eu fiz uma
adequada identificação de umidade, de impureza, destinei para o silo que está com aquele perfil de produto, quanto para o produtor rural ele também ter aquele momento, ele está indo na boca do caixa fazer um depósito. Só que no nosso caso ele está indo com o seu caminhão ou com o caminhão do terceiro fazendo uma entrega na balança do seu cliente, né? Então é importante também que ele tenha segurança, transparência, entenda que ele não está sendo lesado. E, mais uma vez, a tecnologia, que até foi uma pauta que a gente discutiu bastante no AgroSummit nesse ano, o quanto eu consigo, através da própria inteligência artificial, entender o perfil daquelas cargas. Olha o volume de cargas que eu estou falando. Graça, dava para fazer no papel de pão, dava para fazer na planilha de Excel, 3.000 caminhões dia. O risco disso é muito grande. Então, a partir daí, eu tenho agentes de inteligência artificial que me permitem, por exemplo, identificar anomalias nessa carga, que me permite tanto gerar um insumo para o produtor rural, de uma dica de uma melhor colheita, de um melhor manejo na máquina. Desculpa, caiu a minha energia aqui. Esse é o compliance da Sênior, chega um determinado horário, as energias elas vão sinalizando, eu já vou ligar aqui. Mas só para não perder o meu... aí na Sênior, né? Mas só para terminar meu raciocínio aqui, então hoje a gente tem a inteligência artificial em prol do negócio, gerando insumos tanto para a empresa que está recebendo esse grão, quanto para o produtor rural que está confiando a sua carga, e mais uma vez a inteligência artificial sendo um assistente dessa operação em prol de melhores resultados. Nossa, muito interessante isso, porque pega desde o comecinho, desde a base, e vai acompanhando todo esse processo. Isso aí, Graça, que aconteceu aí contigo... Eu tô te ouvindo, o pessoal tá ao vivo, vai me acompanhar aqui. É gestão de pessoas, tá? A empresa tem uma automação para dar um horário e o funcionário ir embora para casa. Não isso é para ficar trabalhando. Isso é tecnologia, tá? Para não ficar trabalhando até mais tarde. Mas, ó, a gente está acompanhando agora, veio praticamente para o mesmo lugar. Acho que você deu um círculo aí e voltou para o mesmo lugar, que está com o mesmo, igualzinho. Bom, mas falando sobre cases de clientes, cases de sucesso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias, né? Olha, eu tinha um cliente que produção de milho, uma safra de soja. Mas fala pra gente aí alguns desses cases, né? E que transformaram realmente os resultados, né? Com essas soluções de automação, com toda essas novidades aí de tecnologia e gerenciamento. Cita exemplo pra gente aí. Perfeito. E assim, ontem eu tive um cliente que nos visitou aqui, a gente bateu um papo muito gostoso, onde ele compartilhou o quanto a operação cresceu nos últimos anos. E até assim, a gente adora também ouvir o nosso cliente, né? Mas e por que a Sênior, né? E tu comentou, nossa, quanta coisa, quanta solução, a cadeia como um todo, e ele nos deu esse feedback. Porque a Sênior conseguiu ampliar a minha operação, suportando, eu não precisei ter diversos fornecedores de software de gestão. A partir de eu ter um fornecedor de gestão de pessoas, de gestão empresarial, uma tranquilidade fiscal, e o core do meu agronegócio sendo gerido, e era um cliente que também tinha a parte de produção, então todo o amparo, desde o planejamento até o pós-colheita, sendo amparado pelo nosso portfólio, eu pude focar no meu negócio. Porque a gestão, porque o dado, a tecnologia já estavam à minha disposição para tomada de decisão. Então eu achei isso tão bacana, e ele nos trouxe o crescimento da empresa nos últimos, e coincidentemente foi dentro da provocação que tu fez no início da nossa conversa. Nos últimos 5 anos eu cresci 82% da minha operação, 100% amparado pela Sênior. Então, não vou contar o cliente, mas em seguida ele vai estar nas redes sociais. A gente não pôde perder a oportunidade desse relato dele, mas ele nos trouxe exatamente aquilo que é o nosso propósito: levar a digitalização para a cadeia do agronegócio, sustentando e amparando o crescimento do nosso cliente. Então, acho que ali realmente é um case.
E já que tu disse que gosta de ouvir história, eu vou ir lá para as minhas. Exemplo das 3.000 cargas dia. Tu imagina, assim, a gente conseguir trazer gestão para uma operação extremamente nervosa, o cliente tendo filas, normalmente esses silos são na beira da estrada, então a própria PRF muitas vezes monitorando a vazão, e a partir do momento que a gente teve exatamente a solução, desde gestão de pátio, agendamento de cargas, controle e cumprimento dos contratos, planejamento disso e celeridade e segurança em colocar a carga para dentro, o cliente conseguiu dobrar a sua capacidade de recebimento sem necessariamente puxar, por exemplo, um terceiro turno. Então, esse é um cliente, inclusive, nosso do Rio Grande do Sul, que a gente tem sempre o prazer de compartilhar pela volumetria. Graça, mas você está falando de um grande cliente. Eu estou trazendo a exponencialidade que a solução pode trazer. Mas se eu estou falando de uma cooperativa, se eu estou falando de uma produção menor, eu também vou ter ganhos proporcionais à minha necessidade. Então, acho que aqui foram dois extremos que eu te trouxe. Uma cooperativa com silos na beira da estrada e o outro, um grande produtor rural que conseguiu, como ele disse, focar no seu negócio a partir de que a gestão estava amparada pela tecnologia. Muito bem, aí o pessoal conseguiu ter essa noção aí, tanta tecnologia, ela vai atender o pequeno produtor e o grande produtor. Mas, falando especificamente sobre tecnologia, o que vem ganhando hoje mais relevância no agronegócio? Porque tem algumas palavras, alguns termos aqui, a gente fala de tecnologia, que são até um pouquinho difíceis às vezes para o produtor entender. A gente fala de IA, que é a inteligência artificial, mas traduz aí para a gente, IoT, Cloud e automação. E por que elas estão se tornando indispensáveis hoje para o setor do agro? Beleza, Nicole. Eu acho que assim, todas elas têm um denominador comum, que é viabilizar a disponibilidade do dado para o tomador de decisão. Então, quando eu estou falando em automação, eu estou falando em conectar, evitar processos repetitivos, ter uma informação segura, permitir ampliar de uma forma automatizada, sem necessitar tanto de investimento, de captura de pessoas, muitas vezes, que a gente até trouxe, né, o tamanho do desafio que isso é. Quando a gente fala em conectividade com máquinas, aqui eu acho que ainda é uma grande oportunidade que a gente tem. Hoje a gente tem verdadeiros computadores a campo, né? Quando a gente fala desde o plantio, a colheita, então a gente também teve um avanço muito significativo. Porém, eu acho que a gente ainda utiliza pouco essa conectividade com máquinas. A gente precisa, e não é só colher o dado, é transformar em informação, fazendo uma dobradinha com o agro, é transformar ele em insumo para a minha produção, literalmente. Mas eu acho que assim, ó, quem vem, vamos dizer assim, passando o laço em todas essas tendências, essas tecnologias, indiscutivelmente é o espaço que a inteligência artificial ela vem tomando no agronegócio. A gente chama as nossas capacidades de inteligência artificial de agentes. De fato, aumenta minha capacidade de análise, aumenta minha capacidade de processamento, a minha análise crítica sobre essa informação e sobre esses dados disponíveis. E a gente também tem se preocupado muito em desmistificar que a inteligência artificial ela vem para substituir a inteligência humana. É mais braço. A cabeça continua sendo da empresa, do negócio, da essência. A inteligência artificial, ela exponencializa as tuas capacidades, não substitui. Então, acho que todas elas são disciplinas, são tecnologias em ascendência, como tu bem trouxe, mas eu imagino que hoje o nosso grande espaço está uso de dados e a inteligência artificial como meio para isso. Muito bom. E aí a gente também falou sobre pessoas, né? A gente estava conversando também sobre essa parte de quem vai manusear, a gente trazer pessoas capacitadas para fazer todo esse trabalho.
a digitalização, ela não acontece sem pessoas preparadas, né? E como que você enxerga também esse desafio dentro do agro? A capacitação digital, ela ainda é um gargalo? Talvez um dos maiores, Nicole, assim. E quando eu falo da capacitação, e eu até em outra fala tua eu trouxe isso, eu acho que a gente gerar informação, materializar o quanto essa digitalização e a digitalização também de pessoas, né? O quanto isso é importante, é um meio para que a gente também consiga evoluir essa maturidade. Tu comentou que tu gosta de ouvir história, né? Teve um cliente que uma vez compartilhou comigo e eu achei incrível. Ele trouxe, né, o quão custoso é trazer uma pessoa capacitada para dentro da sua operação, mas é infinitamente mais caro manter uma pessoa incapacitada na sua operação. Então, acho que esse é a nossa grande oportunidade. Capacitar, primeiro capturar a pessoa correta, do perfil da minha necessidade, do meu negócio. E quando a gente está falando em agro, a gente já discutiu bastante aqui, a necessidade talvez de uma revenda é totalmente diferente de um produtor rural, os desafios que cada elo da cadeia está exposto é diferente. Então, hoje tu não tem um especialista em agro, demanda um nível de especialidade muito específico para cada dor. Então, eu capturar essa mão de obra de uma forma assertiva. E quando a gente está falando em agro, a gente está falando em regiões muitas vezes mais remotas, não estou falando em grandes centros, então isso exponencializa ainda mais o meu desafio. Então, eu ter até a ferramenta que me ajude a capturar esse perfil adequado é extremamente importante, mas eu capturei, eu preciso capacitar o meu negócio, a minha cultura, aos meus desafios enquanto empresa. Então, ali existe um investimento em pessoas. Eu vou precisar manter, porque senão eu perco esse investimento, e daí é aquela história, isso vira custo. E eu também preciso, nesse processo de manutenção do colaborador, eu preciso manter ele atualizado, eu preciso manter ele satisfeito. E aí eu acho que isso não é só o agro, hoje existe uma preocupação muito grande também com a qualidade de vida desse colaborador. Ele precisa querer estar ali, ele precisa estar também engajado em gerar um bom negócio, naquela sustentabilidade do negócio, na última linha do balanço. Ele também precisa fazer parte dessa força motriz. Então, essa manutenção do colaborador, mantendo ele inclusive preparado para as novas tecnologias que o meu negócio está disposto a absorver. Acho que esse é uma das grandes forças motriz, é pessoas, e eu não vou dizer que a tecnologia ela também não é o meio, que processos bem estruturados, eu acho que é uma tríade, né? Que a gente sempre olha pessoas, tecnologias e processos, mas se eu não tiver a pessoa certa, devidamente capacitada e retida dentro da minha operação, até a tecnologia fica defasada. Muito bom. Então, desculpa, pode concluir. Não, eu estava comentando, né? Então, acho que são 3 grandes e importantes pilares, eles precisam andar juntos, mas indiscutivelmente pessoas é quem nutre e mantém essa operação. Muito bom. Você falou sobre muito ponto de vista do empresário, né? De fazer, olha, eu tô até quase com sotaque gaúcho já. Eu ouço o gaúcho, eu já tô aqui. Falou muito sobre motivação para esse funcionário, como manter, como fazer ele se atualizar e se desenvolver. Mas, do outro lado agora, para quem quer trabalhar com essa tecnologia do agro, quais são essas habilidades indispensáveis? Até a gente falou numa live anterior que a gente estava falando muito sobre capital humano e sobre o desenvolvimento pessoal, né? Sobre como a pessoa se vende, sobre a atuação dela profissional, né? Porque a gente está buscando esse profissional. Mas o pessoal que está assistindo aí a nossa live, para eles trabalharem hoje com a tecnologia do agro, o que você acha que é indispensável, Grace? E aqui eu nem vou entrar no mérito da vivência, da experiência, porque eu acho que isso a gente constrói. Eu acho que é muito assim, estar próximo do negócio e disposto a aprender. Porque as habilidades técnicas a gente desenvolve, existe capacitação,
um onboard, inclusive temos tecnologia para ajudar nesse processo de capacitação a partir do momento que esse profissional adentra, mas eu acho que é muito a questão da habilidade do protagonismo, da sede, do aprender, até porque assim, eu estar capacitada hoje não me mantém no mercado. Mesmo eu já estando no mercado de trabalho, a minha atual capacitação, ela pode prescrever, né? Até porque a evolução tecnológica ela é muito latente. Então, protagonismo, o aprender o novo, o estar atento às necessidades do setor, o setor aquele que eu me disponho, buscar estar atualizado em termos, inclusive, de tecnologias. E realmente, eu não gosto muito de associar a questão do senso de dono, eu acho que é muito mais o senso de protagonismo. Eu costumo, inclusive, dizer isso para os meus colaboradores. Eu acho que tudo aquilo que a gente olha, que a gente busca em termos de evolução, é para que eu evolua como profissional, como colaborador e a empresa possa consumir isso em prol do seu negócio. Então, acho que é muito essa autopreparação e aí passa por educação, passa por senso de aprendizado contínuo, de protagonismo, porque a viabilidade técnica desse aprendizado, com certeza a empresa também vai ajudar nessa pavimentação e nessa construção. Muito bem, protagonista, tá? Não precisa ser dono não, pessoal. Eu sempre falo com a Graça aqui com meus entrevistados que eu vou quebrando o gelo aqui, mas de tantos assuntos interessantes que eu volto a frisar que toda live para mim é uma aula. Mas, Graça, e em que dia aí acontece a gente falando sobre a série de lives também da Senior, né? A gente está fazendo uma live aqui, mas a gente fala sobre a programação que acontece da live. Falando sobre o pessoal cada vez mais buscar informação e se especializar e trazer mais conhecimento. Fala pra gente sobre a série da live, em que dia que acontece a live da Senior aí, quais são as principais programações? Eu sei que você também vai estar lá na live, é dia 2 de dezembro? Dia 2 de dezembro, é um evento de conteúdo, é um evento 100% gratuito, Grace, mas uma empresa de tecnologia promovendo eventos, lives de conteúdo, é o que a gente comentou, a gente precisa ter pessoas preparadas, e eu acho que a Senior também se posiciona muito bem nesse sentido de levar conteúdo, não só tecnologia, mas a gente precisa que esses pilares andem junto. Inclusive essa trilha de lives que a gente tem feito, ela tem muito esse propósito. E o Agro sim vai estar então dia 2 de dezembro a partir das 14 horas. Inclusive, caso tu não tenhas divulgado, depois eu te passo o link de inscrição. Tem bastante conteúdo rico e eu não tô querendo aqui puxar pro meu assado, sim, eu vou estar lá participando, mas vai ter muito convidado de mercado e pautas extremamente relevantes para o nosso setor. Então, se tu me permite, eu até vou comentar aqui contigo, Fica né? à vontade. Inteligência artificial, não tem como falar de agro, de tecnologia, de demanda, de necessidade, sem a gente falar de inteligência artificial. E muito nessa pegada de desmistificar, de trazer a aplicabilidade para o dia a dia de cada um dos negócios. Então, essa é uma das pautas que a gente vai falar lá. Nós acabamos de passar, acho que por um grande desafio, e eu não vou dizer que ele passou, mas a gente conseguiu aí, dentro do possível, contornar ou nos adaptar ao mercado, que foi o episódio do tarifaço. Então, isso por uma questão até de dependência do mercado externo, estamos suscetíveis a isso, então a gente vai falar muito também sobre como estar preparado para cenários como esse, né? Então acho que essa é uma das outras disciplinas que a gente aborda com bastante propriedade ali, pela ótica da gestão. Logística também é uma pauta, eu falei aqui, né? O segundo maior custo do agronegócio. A gente vai falar muito sobre a oportunidade que a gente tem de fazer uma gestão adequada em prol dos negócios, e tanto pela ótica de armazenagem, pela ótica de gestão de frete, de gestão de frota. Então vai ter um tema bem bacana sendo abordado. Pessoas, né? É um grande berço da Senior. Todo o nosso cliente, de agro ou não, passa por essa disciplina e precisa estar preparado para isso.
Então, e tanto, como eu disse, pela ótica operacional, mas também pela ótica de experiência dos colaboradores, de capacitação. Então, a gente vai abordar bastante também a questão de gestão de pessoas e não de departamento pessoal somente. E reforma tributária. Eu acho que esse não só no agro, mas é uma pauta aí que a Sênior tem vivenciado muito nas suas mais diversas posições econômicas e muito como gerador não só de tecnologia, mas de conhecimento, de que nós sejamos ou entendamos quais são as oportunidades que a gente tem para não ficar vítima de mais uma obrigatoriedade ou de uma mudança de obrigatoriedade fiscal. Então, tem desafio? Tem desafio, mas nós aí junto com os nossos clientes, através da tecnologia, queremos estar preparados e fazer o nosso cliente se preparar para superar qualquer um desses desafios. Então, tu viu, né? Sou uma apaixonada aí por essas disciplinas e a gente vai traduzir um pouquinho dessa paixão da Sênior pelo segmento, pelo agro, no Sênior Live, dia 2/12, a partir das 14 horas, 100% gratuito. Olha que maravilha esse evento. Como que a gente não colocou, Graça? Claro que a gente colocou, inclusive, vários eventos que a Sênior promove. A gente posta no Agroagenda, a gente posta no nosso site, a gente posta no nosso Instagram. Inclusive, são tantos eventos importantes, né? E essa gratuidade tem uma relevância imensa, né? Para quem está aí participando, querendo se especializar. E um dos motivos de também eu ter chamado a Head da Sênior para estar aqui conversando com a gente. Não só falando sobre essa parte de... A gente pega um tema principal, mas a gente vai esmiuçando ele. Então, não só falando sobre essa parte de digitalização. O pessoal que acompanhou a gente até agora na live, eu tenho certeza que, assim, viu tantos benefícios que hoje a tecnologia tá trazendo aí pra gente. Bom, a gente vai chegando já até no fim da nossa live, Graça. Eu queria agradecer demais por você estar aqui com a gente nesse tempinho de véspera de feriado, tá? Em vez de estar curtindo as duas filhotas aí, mas obrigada por estar aqui com a gente. Deixa um recadinho pro pessoal também sobre os dados da Sênior, site, as automações aí que vocês também trabalham, rede social, para quem realmente escutou a live e falou, opa, peraí, eu acho que esse negócio que eu tô procurando aqui para minha empresa. Show. Bom, né, então eu gostaria de agradecer imensamente, se conecta muito com o nosso propósito, essa tua abordagem. Então, fiquei muito enriquecida por esse convite. E como eu disse, né, eu tenho aí 2 décadas já, e não vamos fazer conta aqui, mas eu realmente estou na tecnologia, mas eu sou do agro. Então, encontros como esse, com certeza eu saio muito mais agradecida. Espero ter conseguido compartilhar um pouquinho do que é a Sênior dentro desse setor, do que é a Grace dentro desse setor. Então, primeira coisa que é realmente obrigada, Nicole, por esse convite. E acho que o outro ponto que eu queria trazer aqui também é a Sênior está aberta. A Sênior hoje, como eu disse, ela tem uma envergadura aí de 15 filiais no decorrer do Brasil. Então, independente de aonde está, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, a Sênior consegue estar junto com você através das nossas filiais. E aí a gente tem Sênior Sistemas no Instagram, a nossa página, inclusive no nosso agro, www.seniorsistemas.com.br. Tem uma página dedicada para o agronegócio, onde a gente fala muito sobre as nossas soluções para dentro, para fora da porteira, core do negócio, back-office, enfim, todas essas disciplinas que a gente vai estar no Sênior Live são disciplinas que a Sênior procura prover tecnologia em prol disso. No nosso site conta um pouquinho disso, e também o nosso LinkedIn, o nosso Instagram, enfim, eu acho que os meios digitais, literalmente, aí estão todos à nossa disposição. E a Sênior, o agro da Sênior, a Grace, estamos aí 100% à disposição, não só da Nicole, não só do Agroagenda, mas de todos aqueles que nos ouvem. Maravilha, muito bom. Obrigada, Graça, por compartilhar aí experiência para esse tema que está cada vez mais atual, né? A inovação,
não só acontece quando aliás, eu sempre deixo uma frasezinha assim para fechar bonitinho, sabe quando Miguel Falabella falava no vídeo show? A inovação só acontece quando tecnologia, gestão e pessoas caminham juntas. Isso você deixou muito claro pra gente hoje. Tecnologia e pessoas. Não tem como não ter essa conexão para fazer algo ser muito bem sucedido. Para você que acompanha a nossa live até agora, obrigada aí por estar com a gente. Toda semana a gente tem live com um especialista, assim como a Graça esteve com a gente hoje, levando informação, tecnologia e conhecimento para todo o Brasil através da tecnologia, né, Graça? É isso aí. Obrigadão, Nicole. Espero aí ter enriquecido um pouquinho mais aqueles que nos ouvem em termos de conteúdo. E quem não conseguiu aí nos acompanhar, com certeza no Senior Live, dia 2 de dezembro aí vai ter mais uma enxurrada de conteúdo bacana para o nosso segmento. Maravilha. Obrigada, gente. Acompanhou aí a nossa live. Até a próxima. Beijão, bom feriado pro pessoal. Beijo. Até mais. Valeu, Graça. Obrigada, Larissa. Tchau.